is up. I'm fearless when I hear the sun low. East is up. I'm fearless when I wear my rebel clothes. East is up. When bishops come together, they will know that demon don't control us. Demon don't control. East is up. They wanna make you forget. They wanna make you forget. Savior razor blades now, not yet. Savior razor blades now, not yet. Oi, eu sou o Chamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui e gosta de casos criminais, eu te convido a se inscrever aí clicando no botão vermelho que está abaixo escrito inscreva-se. E peço também que ative o sininho das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, talvez o YouTube te notifique. Caso ele não envie essa notificação, me siga em minhas redes sociais, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos, então mesmo que o YouTube não faça o trabalho dele, eu aviso lá e você pode ver aqui sempre que eu sumir um conteúdo de qualidade. Então, dito isso, vamos pro caso. Devon Erickson nasceu no ano de 2001 no estado do Colorado, que fica nos Estados Unidos. Durante o tempo livre, ele gostava bastante de jogar videogame e andar de skate. Ele era descrito como um jovem muito artístico que gostava bastante de cantar e atuar, porém, por outro lado, ele também era descrito como uma pessoa de personalidade muito duvidosa. Como eu falei para vocês, o Devon ele gostava bastante de atuar e ele chegou até mesmo a enviar o seu currículo como ator profissional para o canal de TV AMC. O intuito dele era participar da série The Walking Dead. Assim como muitos jovens de hoje em dia, eu, por exemplo, o Devon tinha também um canal no YouTube. Nesse canal ele postava seus covers, já que ele cantava e tocava muito bem. Certamente, se ele não tivesse cometido os crimes que cometeu, ele muito provavelmente teria um futuro promissor pela frente. Ele estudava no colégio Steen School Highlands Ranch, que ficava no condado de Douglas, no Colorado. E na época do caso, ele estava prestes a se formar na instituição. O Devon, ele é assumidamente gay, porém ele não falava muito sobre isso, ele não falava abertamente sobre sua sexualidade. E quando ele finalmente resolveu se declarar diante de todos, assumindo sua sexualidade, ele passou a ser alvo de críticas e muita perseguição dos colegas de classe. Foi justamente nessa época que o Devon estava sendo perseguido diariamente que ele conheceu um jovem chamado Alec McKinney. O Alec tinha 16 anos na época do caso e ele estava no processo de transição de gênero. Assim como o Devon, o Alec também sofria muitos xingamentos e perseguição dos seus colegas de classe. Isso também acontecia diariamente e ele já não aguentava mais. Parte desses comentários ofensivos eram dos colegas de classe deles, dizendo que os meninos tinham problemas mentais e que eles eram esquisitos. Bom, de fato, o Devon e o Alec, eles não tinham uma saúde mental perfeita, eles não tinham uma saúde mental muito boa. Tanto que eles acabavam se automedicando com entorpecentes, alguns deles ilegais. Com o passar do tempo, cansados dessas ofensas e perseguições, tudo aquilo que eles sofreram acabou se tornando em uma vingança sangrenta. Em uma terça-feira, no dia 7 de maio de 2019, às 13h53 da tarde, o Devon e o Alec entraram na escola. Nesse dia, eles resolveram se vingar de todos os seus colegas. Ambos estavam armados e as armas foram escondidas na capa do violão do Devon. Obviamente eles esconderam na capa do violão porque muito provavelmente ninguém ia dar importância para aquilo, já que eles nunca iam pensar que dentro da capa do violão estariam armas de fogo. O foco principal do ataque deles era a sala 107, que se eu não me engano era a sala onde o Alec estudava. O Devon foi primeiro, calmamente entrou na sala e se sentou. Após isso, o Alec também entrou e se sentou. Quando estavam todos prontos para estudar, que estava todo mundo sentado e organizado, o Devon se levantou e puxou uma arma. Quando ele puxou a arma, ele disse para que todos ficassem parados, mas obviamente o medo e o pânico tomou conta de todos.
Em um ato de extrema coragem e heroísmo, um jovem chamado Kendrick Castilho, de 18 anos, se jogou em direção ao Devon e o Alec, tentando tomar a arma que eles estavam. Obviamente, o Kendrick queria proteger seus colegas de classe, mas no momento em que ele pulou em direção ao Devon e o Alec, eles começaram a atirar, e não só o Kendrick foi ferido, mas outros colegas de classe dele e pessoas de outras salas também foram feridas. Rapidamente, as autoridades da escola anunciaram um bloqueio e o xerife do condado de Douglas, ele emitiu via Twitter uma nota dizendo para as pessoas evitarem o local. Nesse momento, ele descreveu o caso como uma situação incerta. Depois de um tempo, a polícia chegou ao local e prendeu o Devon e o Alec. Nesse momento, eles já estavam desarmados, pois outros jovens corajosos arriscaram suas próprias vidas para salvar a dos colegas. Nessa operação, a polícia utilizou um robô porque eles encontraram equipamento tático dentro do veículo de um dos suspeitos. Nesse ataque realizado pelo Devon e o Alec, 8 estudantes foram feridos e infelizmente o Kendrick acabou perdendo a vida, pois ele não resistiu aos ferimentos. Em depoimento após ser detido, o Alec disse o seguinte: "Eu queria que eles sofressem traumas como eu tenho. O mundo é um lugar mau." No dia 20 de junho de 2019, o tribunal mostrou documentos que provavam que o Alec foi o mandante do crime. Ele, quem teve a ideia, organizou e planejou todo o ataque. Ele queria especificamente se livrar de 2 colegas de classe que zoavam ele por ser trans. As armas que os dois portavam no dia do crime eram dos pais deles, pois nos Estados Unidos é normal as pessoas terem armas em casa. Quando foi falado em uma possível liberação dos 2 jovens por eles terem problemas mentais, o pai do Kendrick ele falou que isso era injusto e que se aquilo acontecesse, a morte de seu filho teria sido em vão. Procurando por pistas, a polícia acabou encontrando uma carta na casa do Devon que falava algo relacionado a vozes ganha. Não dava para entender especificamente o que ele queria falar, mas é como se ele estivesse falando sobre vozes que ele ouvia, ou algumas vozes que diziam para ele fazer alguma coisa. No carro da família do Devon foram encontradas pichações com insultos, o número 666 e alguns pentagramas. Em sua audiência no tribunal, o Devon falou que não queria cometer aquele ato e que foi manipulado pelo Alec. O Alec acabou assumindo tudo que fez e ele, mesmo sendo menor de idade, foi condenado à prisão perpétua. Porque, se eu não me engano, nos Estados Unidos, principalmente no estado do Colorado, nos Estados Unidos, todos os crimes de homicídio em primeiro grau têm condenação obrigatória de prisão perpétua. Porém, devido a ele ser um delinquente juvenil, ele pode entrar em um programa ali para esses delinquentes e conseguir talvez a liberdade condicional em 20 anos. Então ele vai ter que passar pelo menos 20 anos na prisão antes de pedir a liberdade condicional. Em um trecho do seu depoimento no tribunal, ele disse o seguinte: "Eu nunca espero ser perdoado. Nunca mais repetirei essas ações porque o dano que causei é realmente demais para alguém suportar." Devon Erickson, que agora tem 20 anos, foi condenado por 46 acusações, mas principalmente ele foi condenado por assassinato em primeiro grau devido à morte do Kendrick Castilho. O Kendrick ele foi aclamado como herói devido a toda a coragem que ele teve e por ele ter tentado salvar a vida dos colegas. Depois de uma longa e emocionante audiência no tribunal, onde contou com a presença dos sobreviventes, a juíza decretou prisão perpétua para Devon Erickson e acrescentou mais algumas centenas de anos. Então, se eu não me engano, ele foi condenado a um total de 1.200 anos de prisão. O Erickson ele não demonstrava emoção nenhuma no tribunal. Porém, depois que sua mãe, seu avô e sua irmã disseram que amavam ele em seus depoimentos, ele ficou com a voz falha e resolveu não falar mais. Agora que eu contei toda a história do Devon para vocês, chegamos ao ponto que me levou a fazer esse vídeo. O caso não acabou na condenação do Devon. Por algum motivo que eu não consigo entender direito, ele viralizou no TikTok, onde normalmente essa rede social é assim, sempre tem um criminoso que viraliza por lá. Então o Devon acabou viralizando na rede social e ele recebia vários comentários de pessoas dizendo que ele não merecia aquilo porque ele era muito bonito, e também as pessoas diziam que ele foi influenciado pelo amigo e deveria ser solto. Enfim, pessoal, nunca vamos entender o que passa na cabeça das pessoas do TikTok.
Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narrei o caso e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou desse vídeo, eu peço que me siga em minhas redes sociais, deixe o gostei e se inscreva no canal. Por hoje é só, até a próxima e tchau!